Primeira Guerra Mundial. Um pesadelo de sangue e lama. Cenário onde milhares de soldados lutavam, matavam e morriam. Mas entre os horrores dessa guerra, há uma história que nunca foi explicada. Desapareceu. Não há corpos, não há vestígio, apenas um vazio deixado para trás. Mas então, algo impossível aconteceu. Algumas cartas começaram a chegar. Cartas escritas por soldados que, oficialmente, eram dados como mortos. Como? Quem estava enviando essas mensagens? E o mais importante, por quê? Um jornalista obstinado e um capitão cético, dois homens que embarcaram na busca por respostas, sem saber que estavam prestes a abrir a porta para algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Mas, para entender essa história, precisamos voltar ao dia que tudo começou. O ano era 1917. A guerra rugia na Europa e o Brasil, mesmo distante, havia decidido intervir. O batalhão de emergência médica foi enviado para auxiliar os aliados no fronte. Testemunhas dizem que o batalhão foi visto pela última vez ao entardecer, movendo-se entre as trincheiras devastadas, carregando feridos, tentando sobreviver ao caos. Depois, nada. Nenhum corpo, nenhuma pista, apenas um buraco na história. Mas então, depois de alguns anos após o término da guerra, as cartas começaram a chegar. No início, os familiares acreditavam que os soldados estavam vivos, talvez perdidos. Pedidos para o exército investigar, mas a alegação era sempre a mesma. Piada de algum idiota que não entendia a dor dos familiares. Seria isso mesmo? Ou a tentativa dos militares de esconderem algo? Às vezes, organizavam uma espécie de vigília para saber quem as entregava, e sem rastro algum, a carta estava de novo debaixo da porta. Ninguém ouviu nada, nem as crianças com as suas mentes e sonhos férteis conseguiam uma explicação. E assim como algumas cartas chegaram de repente, elas também pararam de ser entregues. Mas logo perceberam algo estranho. Algumas cartas descreviam eventos que ainda estavam para acontecer, ou um alerta. Não é uma tarefa fácil enviar uma carta sem remetente, e ainda de uma terra devastada. Um jornalista intrigado com o mistério começou a investigar. Seu nome era Daniel Moreira. Ele queria respostas, mas a resposta que encontrou desafiava tudo o que ele acreditava ser possível. Alguns militares aconselhavam: saiam desse labirinto sem saída. Mas sempre se tem um parceiro para uma boa causa. Ao seu lado, o capitão Elias Cordeiro. Eles partem para o último local conhecido do batalhão. Eles não sabiam, mas estavam prestes a cruzar um limite onde a razão já não fazia sentido. O trem chegou na estação de Verdun, França. O ar era denso, carregado, com cheiro ainda de pólvora e podridão. Daniel Moreira, alto, moreno, destemido, de casaco surrado e um olhar atento, desceu, seguido pelo capitão Elias Cordeiro, um homem grisalho e com a expressão amarga, que não deixava transcrever o homem caridoso que era. Eles tinham um único objetivo: encontrar a última posição do batalhão desaparecido e dali, com sorte, achar uma pista mais crível. Toda essa jornada foi financiada por uma parte pequena governamental militar e a outra por parentes dos soldados que sempre quiseram saber o que realmente estava acontecendo. Mas as pistas eram escassas e o fracasso já era previsto. Esperaram por quase um dia inteiro o contato do soldado Miguel, que além de ser o intérprete, era o guia que conhecia tudo ali. Eu acho que vamos ter que seguir só nessa jornada, comenta Daniel, quase para si mesmo. Já estamos na merda. Vamos esperar até o amanhecer. Elias, já um tanto sonolento e chateado. E à medida que a tarde caía, dando espaço para a noite congelante, e a noite vira madrugada, finalmente chega o soldado Miguel. Um homem baixo, jovem, que facilmente poderia se confundir com um europeu. Me desculpem, tive um pequeno contratempo. Miguel, um pouco envergonhado, simpático, com roupa comum de civil.
Os registros militares indicavam que o batalhão seguiu para um pequeno vilarejo destruído na linha de frente. Mas não havia relatos de combate nessa área no dia do desaparecimento. Não só o tempo era curto, como os recursos. E já se ouvia ao horizonte a possível grande guerra mais uma vez para assolar toda a desgraça e horror que só ela é capaz de trazer à Europa. Isso deixa tudo mais difícil. Ninguém pode acreditar em ninguém. Já era palpável a densidade do grito de dor que ainda nem tinha sido abafado da Primeira Grande Guerra. Estavam de novo em seus pensamentos sobre em que caminho seguir, encontrando mais perguntas à medida que os dois amigos seguiam para mais caminhos perdidos, que frustram Daniel e Elias, com seus pensamentos de urgência para sair daquele lugar, que não parava de soprar os ventos do nordeste da França, com os relatos de conflitos tratados de não agressão com tintas que poderiam ser em vermelho sangue em cada parágrafo. Cada vez mais fervorosos, as poucas pessoas que encontraram no caminho não queriam falar sobre o assunto ou qualquer outro com estrangeiros. As feridas voltaram e estavam abertas. Com a viagem cada vez mais árdua, sem nenhum tipo de auxílio de transporte, seguiam por dias a pé, com sua pequena bagagem para acampamento, já de costume em suas viagens de mochilão e militar. Ao seu redor, as ruas destruídas com pouca vida humana, nos bosques sua densidade de beleza pelo dia e fantasmagórica pela noite, deixando qualquer imaginação ser conto infantil, perto do que foi visto ali em 1917. Às vezes, à noite, tinham a impressão de estarem de alguma forma sendo vigiados, e ao amanhecer não se via rastro nem de animais. O cansaço pelo dia com suas caminhadas longas e sem conversas deixava as mochilas mais pesadas, com os pensamentos e o peso da frustração. Miguel, o guia contratado que acompanhava no dia 28 de agosto de 1936, no primeiro dia que chegaram, e já tinha abandonado na quinta dormida. A noite do acampamento deixava aquela maldita impressão de que não estavam só. A espreita estava lá em algum lugar, o par de olhos que os espreitava nas trevas do bosque solitário e silencioso em suas costas. Diante da claridade da fogueira, Daniel deixa um clima mais agradável, tentando uma conversa leve sobre suas noites na Bahia. Elias, que dificilmente expressava mais do que murmúrios, falou: Nesse maldito lugar não para de fazer frio ou chover quase toda noite. Nas suas histórias na Bahia parece sempre ser sol, quente. Meus pés estão sempre encharcados e não sinto a ponta dos dedos. E você me faz ouvir sobre as suas noitadas em um lugar quente, mulheres e a libertinagem. Meu amigo, agora eu tô surpreso, de verdade. Nunca vi você reclamar de porra nenhuma. Realmente esse lugar aqui na França tá te matando. Daniel sorri e levanta o copo de vinho que escorre um pouco da borda. A conversa é interrompida por passos pesados chegando perto. A situação de alerta é quase palpável. Elias saca seu revólver deixando a arma perto da coxa direita e tenta identificar de onde pode estar vindo esses passos. Toda noite, eles os conseguem ouvir, mas dessa vez está diferente. Bem próximo, inconfundível de humano. Daniel se deixa levar por mais um gole de vinho antes de levantar e fica em alerta como um cão de caça. Como foi rápido, trouxe o amargo de sua garganta. Um de costas para o outro, tentaram cobrir todo o panorama escuro. A única luz que vinha era da fogueira e da lanterna fraca, que apontava sem êxito algum. Mesmo com a noite fria após a andada íngreme que foi quase o dia todo, eles suavam de tensão e medo, sem qualquer possibilidade de relaxar e dormir. E mais uma noite perdida foi revelada, dando espaço para o horizonte claro e melancólico. Não se viu rastro algum. Eles notaram que estavam perto desse vilarejo em ruínas, que só foi percebido com o alívio da luz do sol. Ali mesmo, cansados, só tomaram um bom café, quente e revigorante. À medida que caminhavam pela vila em ruínas, podia sentir o terror que aquele lugar emanava. Era capaz até de imaginar escutar os gritos de dor e sussurro das almas ali esquecidas. As lembranças que estavam cortando sua mente, claro, não era de Elias, mas estava pesada como um déjà vu incontrolável. A tentativa de esquecimento deles era como um sentimento pesado, sem resolução. Seu coração
parecia tomar uma boa carga disso. Era também um misto de medo e dúvida de seu ceticismo. Estava bem nublado e podia sentir os relâmpagos no horizonte. Os flashes eram espaçados, mas sentidas por trás das nuvens que eu ficando tensa. Essa noite não será fácil de novo, Murmura Elias, sentindo o frio daquela manhã silenciosa. Mas algo chamou a atenção. Elias, em meio aos destroços, uma folha de papel dobrada, uma carta escrita à mão. O arrepio subiu até a espinha. Ele, um capitão experiente, estava congelado. Tinha certeza que já tinha passado por ali e essa carta definitivamente não estava lá. À medida que foi se aproximando da carta cautelosamente, ele pôde ouvir Daniel, com a voz trêmula, lendo em voz alta. Mãe, estamos cercados pelo nevoeiro. Eles nos chamam pelo nome, uma saída, acredito. Mas não podemos vê-los. Sentimos sua presença, mas não há ninguém aqui. Se algo acontecer comigo, saiba que eu tentei voltar para casa. Soldado Miguel Ferreira. O problema? O selo dos Correios indicava que a carta foi enviada uma semana depois da chegada deles ali na França. Daniel sabia exatamente quem era o soldado Miguel. Ele foi a ponte que ficou de ir buscá-los na estação e os abandonou, deixando a jornada sem deixar qualquer explicação. A noite caiu. Daniel e Elias decidiram montar o acampamento perto das ruínas do vilarejo. O frio cortava como navalha, e o silêncio e a névoa eram densos demais para ser normal. No meio da madrugada, Daniel abriu os olhos e viu, bem diante da fogueira, uma nova carta. Capitão Elias. Daniel Moreira. Não continuem. Não é seguro. Assinado Miguel Ferreira. Daniel virou-se olhando ao redor, mas não havia pegadas, nada. Quem deixou a carta? Ou melhor, o que a deixou ali? Elias já estava de pé, com sua arma pronta para o combate. Eles sentiram um arrepio subir pela espinha. A nova carta era impossível. Miguel Ferreira estava desaparecido, talvez morto. Mas ali estava sua advertência, escrita em tinta fresca. O jornalista e o capitão decidiram não dormir. Se alguém ou algo os observava, precisavam estar prontos. Mas então veio a segunda carta. Vocês já foram vistos. Elias segurou a respiração. Então, no meio da escuridão, a silhueta se revelou na chuva fina. Um velho camponês vestido com trapos os observava. Vocês estão procurando soldados, não é? Após o camponês falar, Daniel assentiu. O velho se aproximou lentamente. O rosto com a luz da fogueira se revelou. Eles ainda estão aqui. Eu os vi andando pela Terra Morta, mas não como antes. Sempre andam lá. Eles não sabem que já morreram. O que ele disse congelou até o sangue fervoroso do capitão. Mas o camponês apontava uma direção. O velho camponês desapareceu na escuridão, antes que Daniel e Elias pudessem fazer alguma pergunta. Mas uma coisa era certa. Eles não podiam ignorar o aviso, só havia um jeito de saber a verdade. Assim, levantaram o acampamento à noite mesmo e resolveram partir. No meio da lama, haviam pegadas frescas, muitas delas, como se um batalhão inteiro tivesse passado por ali, naquela mesma noite. E então, eles os viram. Soldados, farda suja, de lama e sangue seco. Olhos vazios sem expressão, eles caminhavam lentamente, como se estivessem presos em um ciclo interminável. Alguns escreviam cartas. Suas mãos trêmulas seguravam canetas invisíveis. Não estavam vivos, mas também não estavam mortos. Era o pensamento mais sensato no momento. Elias segura a respiração e aponta a arma para o batalhão à sua frente. Daniel dá um passo para trás. Ouviu sons de vozes sussurrando em todo lugar e sentiu que algo estava bem próximo agora. Um dos soldados virou-se para Daniel, que estava só a meio passo de distância, em suas costas.
Os olhos fundos, a boca entreaberta, ele segurava algo. Uma carta. A carta tinha um selo recente, endereçada a Daniel Moreira. Com suas mãos trêmulas, Daniel abriu a carta sem tirar os olhos daquela aberração. Sua pupila dilatou assim que leu a primeira linha. Isso é impossível. Daniel respirava com muito esforço. Precisamos sair daqui agora. Falou Elias, com todo o ar que restava de sua coragem. Eles correram na lama, os soldados escrevendo cartas ignoravam. Mas algo começa a mudar. Os soldados levantam a cabeça um a um, lentamente. Seus olhos se voltam para os intrusos. Alguns poucos começaram a andar. Era muito estranho, não importava o quanto corriam. A distância entre eles e as aberrações era muito menor do que deveria ser. Eles correm sem olhar para trás. A chuva castiga seu rosto. Os trovões iluminam o caminho entre as árvores secas. Mas os soldados não os deixavam partir de forma lenta e fantasmagórica. Alguns ainda escreviam, suas mãos rabiscando cartas invisíveis no ar. Mas um deles segurava algo real. Ele pôde perceber uma daquelas aberrações ao lado, assim que parou para puxar um ar para os seus pulmões cansados. Daniel, não! Não toque nisso! Aos poucos, o sussurro do soldado cessou. Ele viu as palavras escritas à mão, sua própria caligrafia. Daniel ficou pálido. Elias olhou para ele e naquele instante percebeu a verdade. Eles já estavam mortos. E então, uma nova carta apareceu aos pés de Elias, escrita ao próprio punho.